Boa noite. O É Notícia recebe hoje Edinho Silva, presidente do PT, Partido dos Trabalhadores. Ele que já foi deputado estadual, prefeito de Araraquara, foi ministro da Secretaria de Comunicação Social no governo da ex-presidente Dilma Rousseff e foi eleito há cerca de um mês, presidente do PT, com apoio da maior liderança do partido, presidente Lula. Ficará à frente da sigla até 2029. Edinho, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, agradecer a você, agradecer toda a nossa audiência e falar um pouco do país e dos nossos desafios, né? Estou à disposição. Eu já começo perguntando, eu já ouvi você dizer que o PT não é e não será um partido de centro, mas dentro de um espectro político, o PT precisa se mover mais ao centro? Não, eu penso, Bia, que o PT tem que construir uma política de alianças que garanta a vitória do presidente Lula em 26. O ideal é que possamos repetir em 26 o cenário político do segundo turno de 22, quando nós conseguimos mobilizar todas as forças democráticas, né, partidos, lideranças da sociedade civil, para que nós pudéssemos vencer naquele momento o risco do autoritarismo, e o tempo mostrou que a sociedade brasileira estava correta, né, quando nós depois nos deparamos com uma tentativa de golpe, né, até agora os indícios indicam que o ex-presidente Bolsonaro tem envolvimento com essa tentativa de golpe, inclusive uma tentativa de golpe que elaborava um plano de assassinato, né, do presidente eleito, do vice-presidente eleito e do presidente do TSE. Então, a sociedade ter se unido, né, ter consolidado um campo democrático para que o presidente Lula fosse eleito, evitando no risco que o Brasil estava ali premente, né, o risco de se tornar um país governado de forma autoritária, era muito grande. Eu penso que nós temos que repetir 26, porque nós estamos, de novo, correndo o risco de sermos governados não só de forma autoritária, mas também de forma submissa. Submissa aos interesses externos. Nós estamos vendo aí o Brasil vivenciando talvez a maior violência diplomática da sua história, né, promovida pelo governo Trump, e nós estamos vendo uma parte das lideranças que se alinham com a mesma forma de pensamento que nós derrotamos em 22, uma forma de pensamento liderada pelo Bolsonaro, mas que é maior que o Bolsonaro. Nós estamos vendo essas lideranças, infelizmente, em vez de defender os interesses do Brasil, defendendo os interesses externos. Então, eu penso que nós temos condições, sim, de construirmos novamente uma política de alianças que garanta que o Brasil permaneça no caminho da soberania nacional e do caminho da democracia, para que a gente continue sendo um país governado de forma democrática. E você mencionou agora que o bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro. Eu lembro de você dizer isso em 2022, numa entrevista até a mim no Estadão. Você comentou que o bolsonarismo é infinitamente maior do que o Bolsonaro. Isso se mantém? Ou os desdobramentos do que a gente assistiu no 8 de janeiro e as implicações jurídicas aí ao ex-presidente Bolsonaro, elas mudam esse jogo, afastam, diminuem o tamanho desse bolsonarismo? Bia, nós estamos vivendo um recorte histórico. Ele é interessante do ponto de vista da análise, mas ele é preocupante do ponto de vista dos rumos que o Brasil pode tomar e que o mundo está tomando, né? Nós estamos vivendo internacionalmente a ascensão do fascismo, eu não tenho nenhuma dúvida em fazer essa caracterização. Não só o crescimento de uma ultradireita fascista nos principais países da Europa, inclusive com uma bandeira de perseguição aos imigrantes, né? Em diversos países que nós tivemos eleições recentemente, a direita se elege com bandeira fascista de perseguição aos imigrantes, de deportação dos imigrantes, algo, inclusive, semelhante ao que nós vivenciamos
no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Na minha avaliação, o Trump hoje é o maior líder fascista do século XXI, né? Um líder que tem manifestações racistas, como quando ele obriga a prefeita de Washington a apagar das ruas de Washington a frase que vidas pretas importam, que é uma frase que ela foi forjada quando do assassinato do George Floyd, que foi um assassinato brutal de um negro, né, por um policial branco, e aquilo indignou a sociedade americana, indignou o mundo, né? E nós estamos vendo a forma como Trump trata os imigrantes, né? Persegue imigrantes, trabalhadores, trabalhadoras, fez com que um adolescente brasileiro fosse jogado dentro de uma cela, algemado. Aí a gente pergunta qual o crime que esse adolescente cometeu? Nenhum. Ele é filho de imigrantes brasileiros. Nós estamos vendo os imigrantes venezuelanos sendo deportados para a Venezuela, da Venezuela para El Salvador, e El Salvador, na prática, se tornando um campo de concentração do século XXI. E agora, o Trump não tem nenhum constrangimento em assumir posições higienistas, dizendo que todos os moradores de rua vão ser retirados das ruas de Washington. Então, assim, eu não tenho dúvida de que ele é um líder fascista, com posições autoritárias, inclusive do ponto de vista econômico, né? Primeiro, ele diz que vai ocupar a Groenlândia, vai ocupar o Canal do Panamá, vai anexar o Canadá. Ou seja, como se nós estivéssemos vivendo num cenário medieval de avanço de impérios sobre territórios que não são seus. É uma coisa bárbara, né? E agora ele obriga, vai colocar as forças nacionais para retirar os moradores de rua de Washington. Em vez de ele ter um programa social de acolhimento, de resolver o problema dos moradores de rua, ele simplesmente diz que vai limpar a cidade de Washington, tirando os moradores de rua das ruas de Washington. Então, efetivamente, ele é um líder fascista. Infelizmente, esse pensamento se reflete no Brasil. Se eu pudesse corrigir a entrevista que eu dei para você em 22, eu faria a seguinte correção, né? Que aquilo que eu caracterizava como bolsonarismo, hoje eu não tenho nenhuma dúvida de caracterizar como fascismo, né? Eu acho que tem, infelizmente, uma parcela da sociedade brasileira que se identifica com o fascismo, que se identifica com essa forma de pensamento, né? Que se identifica com essa concepção racista, né? Autoritária, que tenta legitimar um golpe, né? Que tenta normalizar um golpe, né? Ou seja, no Brasil, quando se ganha eleição, você não pode organizar a posse do presidente ou do governante eleito, porque aquele que perdeu se sente no direito de dar um golpe. E nós estamos vendo uma parte da sociedade brasileira normalizar uma tentativa de golpe e um plano de assassinato. Então, se eu pudesse corrigir a minha entrevista a você, eu diria que o fascismo é maior que o Bolsonaro. Agora, como que o PT vai dialogar, então, com uma parte desses eleitores? Se há uma visão de que esses eleitores representam um fascismo, que tem visões racistas, de que justificam um golpe, como dialogar partindo desse discurso como presidente do PT, e como que o governo vai poder dialogar também nessa tentativa de reeleição do presidente Lula? Porque foi uma eleição apertada em 22. Então, é preciso, se há uma tentativa de reeleger o presidente, é preciso conquistar aqueles que já votaram no Lula em 22 e tentar ainda conquistar outros espaços ali, né? Como? Eu penso, Bia, que eu não posso aqui afirmar que 48% da sociedade brasileira seja fascista. Evidente que não. Você tem ali um núcleo, infelizmente, da sociedade brasileira que se identifica com essa forma de pensamento, né? Que rasga o humanismo, né? Que não valoriza a construção humanista que a civilização mundial construiu pós-Segunda Guerra Mundial, que banaliza a violência, que banaliza o autoritarismo,
né? Eu não acredito que 48% da sociedade brasileira pense assim. Eu acho que você tem ali um núcleo, talvez 20%, 25% no máximo do eleitorado se identifica com essa forma de pensamento. O que tem uma parcela da sociedade brasileira que ela se deixou hegemonizar, ou seja, ela criou naquele momento alguma forma de identidade com o Bolsonaro e com essas lideranças que se identificam com o Bolsonaro. Só é uma forma de você trazer esse eleitorado de volta para a racionalidade, né, para o pensamento racional. É o diálogo, não há outra forma. Você precisa o tempo todo conversar com essa parcela da sociedade que não é homofóbica, que não é racista, que não é machista, que não defende golpe, que não defende assassinato de liderança. Você tem que trazer ela para a racionalidade para que a gente possa pensar que país que nós queremos construir. É um país que seja democrático, um país de igualdade de oportunidades, um país que rompa com privilégios, um país, né, que não aceite as formas de preconceito. Então, você só chama essa parcela da sociedade à razão se você dialogar com ela. Então, o nosso esforço tem que ser e terá que ser do diálogo permanente com essa parcela da sociedade brasileira. E durante os primeiros anos do governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi alvo de críticas por parte do PT. Isso é parte do papel do PT, puxar o governo, por vezes, mais à esquerda? Isso vai ser visto durante a sua gestão, assim, essas críticas a integrantes do governo? Eu penso, Bia, e tenho dito isso, e reafirmo aqui, que não existe ministro da Fazenda reprovado e governo aprovado. Isso não existe. A política econômica é a política do governo do presidente Lula. É a política do presidente Lula que o ministro Fernando Haddad é o condutor. Então, nós temos que dar todo o apoio ao ministro Fernando Haddad para que ele continue conduzindo a política econômica da forma como ela tem sido conduzida, porque ela é uma política econômica vitoriosa. O Brasil é um dos países que mais cresce de forma sustentável no mundo. O Brasil alcançou um nível recorde de desemprego nas últimas semanas. Nós estamos vendo a renda brasileira dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país crescendo. O ministro Fernando Haddad é o porta-voz de uma proposta do presidente Lula de isentar o trabalhador que ganha até R$5.000 de pagamento de imposto de renda. O ministro Fernando Haddad também é o porta-voz de uma proposta do presidente Lula de diminuir a cobrança de impostos para quem ganha até R$7.000. E também, por outro lado, de enfrentar os privilégios. O Brasil tem hoje talvez a maior renúncia fiscal do ponto de vista proporcional, comparativo, do mundo. 865 bilhões de reais ano, ou seja, setores econômicos, setores da economia brasileira, deixam de pagar 865 bilhões de reais ano. E o ministro Fernando Haddad tem enfrentado esse debate. Por quê? É natural que nós tenhamos política de desoneração, de incentivo fiscal, é natural. Também muitos países têm, e governadores fazem isso, prefeitos fazem isso. Mas o que eu digo é que você desonera um setor da economia para que esse setor da economia possa se firmar do ponto de vista do mercado, para que possa se estabelecer economicamente. Mas não pode existir desoneração ad eterno. Você desonera para a eternidade, não existe isso. Quando você desonera sem critério, por que você está isentando alguém de pagar impostos? Por que você está dizendo que alguém não vai pagar impostos? Tem que ter um motivo, tem que ter uma justificativa. O ministro Fernando Haddad tem enfrentado esse debate no sentido de combater privilégios, para que aqueles que não pagam impostos de forma indevida, não recolhem impostos
porque isso se caracteriza um privilégio, esses setores têm que começar a pagar. Né? E é quando o ministro Fernando Haddad diz que não é justo, não é correto que operações financeiras, operações bancárias deixem de pagar impostos. Né? Também, quando você tem, né, os super ricos do Brasil, muitas vezes não pagando impostos, você tem uma caracterização de privilégios. Então, nós temos que enfrentar os privilégios e deixar de cobrar impostos daqueles que não devem pagar, ou que devem ter uma carga tributária menor, que é o trabalhador, a trabalhadora, né, o empreendedor, o microempresário, o médio empresário. Inclusive, não se justifica alguns setores da economia, né, dos grandes setores produtivos não pagarem impostos, enquanto outros pagam. Então, são debates que nós temos que fazer para que a gente provoque a justiça tributária, para que a gente reforme a estrutura de renda do Brasil. Né? Ou seja, quem ganha pouco ou não deve pagar ou deve pagar menos. E aqueles que ganham muito e que não pagam têm que começar a pagar. Então, por isso que eu penso que o correto é nós apoiarmos a política econômica hoje liderada pelo ministro Fernando Haddad. E qual é o principal desafio do PT na eleição do ano que vem? Então, desdobra em duas perguntas. Na eleição presidencial de reeleição do Lula, qual é o principal desafio, em 26, na sua leitura? E qual é o principal desafio do PT fora a presidencial? Primeiro, o centro da nossa tática eleitoral é a reeleição do presidente Lula. Não pode haver nenhuma dúvida em relação a isso. Por quê? Primeiro, para que a gente continue reconstruindo o Brasil. A gente não pode permitir que a sociedade brasileira tenha a memória fraca. A situação que o presidente Lula assumiu o Brasil em 23. Primeiro, dando conta de um rombo de 375 bilhões de reais. E nós vimos a forma como esse rombo foi provocado, numa tentativa de compra de votos em 22. Ou seja, se jogou dinheiro na economia sem nenhum critério, né, usando o Tesouro Nacional para que a eleição fosse desequilibrada, né, a favor de quem estava no governo. Depois, o presidente Lula assume um país com as políticas públicas totalmente desorganizadas. É só a gente olhar. Aquilo que era o Bolsa Família, que tinha porta de entrada, porta de saída, virou auxílio emergencial e se soltou auxílio emergencial sem nenhum critério. O governo do presidente Lula restabeleceu o Bolsa Família, com porta de entrada, com porta de saída, e no último período agora nós vimos 1.300.000 famílias saindo do Bolsa Família, não precisando mais de apoio do governo. O presidente Lula assumiu o país, né, com filas no SUS, né, porque todos os programas do SUS, os programas foram desorganizados, tinham acabado com Minha Casa Minha Vida, tinham acabado com o PAC. Então, o presidente Lula está reestruturando as políticas públicas do nosso país. A reeleição do presidente Lula é importante para que a gente dê continuidade a esse projeto de reconstrução do Brasil. E, claro, a vitória do presidente Lula significa nós impormos uma derrota a esse pensamento fascista que cresce no Brasil e que coloque em risco a nossa democracia, coloque em risco a construção de um Brasil justo, igualitário, de igualdade de oportunidades, um Brasil que não conviva com machismo, que não conviva com racismo, que não conviva com nenhuma forma de preconceito, né? Porque é isso que significa, nós estamos vendo no mundo o que significa a ascensão do fascismo. Então, reeleger o presidente Lula é fundamental. Mas, claro, nós precisamos reeleger o presidente Lula também, garantindo que o presidente Lula tenha condições de governabilidade. Portanto, nós temos que melhorar, né, o desempenho não só do PT, mas dos nossos aliados na Câmara dos Deputados. Nós temos que aumentar a nossa representatividade de deputados para que a gente dê estabilidade para que o presidente Lula faça as mudanças que o país precisa. E também o Senado. Nós não podemos
permitir, né, que esse pensamento fascista, autoritário cresça no Senado Federal. Porque se crescer, nós vamos viver um momento de muita instabilidade no Brasil. Né? Nós vamos viver um momento de perseguição do judiciário, de perseguição, né, às nossas instituições, de instabilidade às nossas instituições. E nenhum país cresce economicamente num ambiente instável. O Senado pode gerar um grande ambiente de estabilidade no Brasil. Né? E aí nós perdemos investidores fugirem do Brasil. Né? Como nós estamos vendo agora, parece que não, né? Está na imprensa, né, o sistema financeiro procurando a Europa, né, buscando redirecionar investimentos para a Europa diante da instabilidade que o Trump está gerando nos Estados Unidos. Está nos jornais, todos os jornais, ou seja, se a economia americana, com a economia forte, investidores começam a procurar outros países devido à instabilidade que o Trump tem gerado no mundo e, por consequência, nos Estados Unidos, imagina nós, no Brasil, se vivenciarmos uma situação de crescimento desse pensamento fascista no Senado, o quanto que nós vamos viver de instabilidade e o quanto que os investidores podem fugir do nosso país. Mas o que desafia o PT em 26? Qual é o principal obstáculo para esse caminho que você prevê aí de reeleição do Lula, de ampliar a participação na Câmara e no Senado? Nós temos que fazer alianças com a sociedade primeiro, né? Com os setores da sociedade que se reivindicam democráticos e que querem que o Brasil, né, tenha um legado para as futuras gerações, porque a gente não pode pensar só agora. Nós temos que pensar que Brasil que nós queremos para o futuro. E aí nós temos que ter um Congresso Nacional que priorize uma agenda para o país. Uma agenda de que forma que nós vamos melhorar o financiamento do SUS para que a gente continue enfrentando as filas de exames de cirurgia eletivas. Uma agenda para que a gente universalize a educação integral, universalize o direito à creche, à primeira infância, né? Uma agenda para que a gente debata a transição energética no Brasil, porque o pensamento autoritário, ele nega a urgência climática. Nós estamos vendo, né? O próprio Trump negando que exista emergência climática no mundo. Nós estamos vendo a emergência climática no Brasil. A cada ano as enchentes aumentando, secas em regiões que nós nunca tivemos seca, mudança climática aos nossos olhos, né? Então nós temos que enfrentar o debate da transição energética, enfrentar o debate da urgência climática, nós precisamos enfrentar o debate das terras raras, né? O Brasil detém 25% das terras raras do mundo e é um dos motivos, ninguém me demove dessa posição, que na verdade o governo Trump cria um verniz político para esse tarifaço que ele jogou sobre o Brasil, mas na verdade o que ele quer é que a gente negocie nossas reservas de terras raras. Para quem está nos assistindo e que não tem obrigação nenhuma de deter, né, o que significa terras raras, hoje o Brasil tem 25% dos minérios mais raros do planeta, minérios fundamentais para o desenvolvimento tecnológico, ou seja, todos os produtos de alta tecnologia necessitam de minérios raros. Então o governo Trump, eu não tenho nenhuma dúvida que ele tem muito interesse nas nossas reservas. O Brasil tem que aprovar o Congresso Nacional, dentro dessa agenda pensando no futuro, de forma que nós vamos tratar com as nossas reservas de terras raras. O Brasil precisa também pôr na agenda o que nós vamos fazer com as nossas reservas de petróleo da costa equatorial, né? Que a gente pode utilizar essa reserva de petróleo, que a gente não tem nem dimensão do que ela representa, para que a gente crie um fundo para enfrentar a questão do desmatamento da Amazônia, reflorestamento das áreas degradadas da Amazônia, monitoramento para que a gente combata o desmatamento, utilizando tudo que tiver de alta tecnologia nesse sentido. Nós pensarmos num projeto de desenvolvimento econômico para a Amazônia legal, né? O desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de cadeias produtivas que tenham baixo impacto, ou seja, nós vamos pensar
uma forma de geração de riqueza para o povo da Amazônia que seja sustentável. Então, nós temos que pensar que um Congresso Nacional preocupado com o Brasil tem que pôr essas agendas de forma prioritária. Mas, para isso, nós temos que fazer alianças em 26. Alianças com a sociedade e alianças políticas, estado por estado. Nós temos que olhar o cenário político em cada estado brasileiro e construir essas alianças para que a gente reeleja o presidente Lula, faça a maioria no Senado e faça crescer as nossas bancadas, as bancadas dos partidos democráticos na Câmara dos Deputados. Então, falando em alianças, a aliança de 2022 com o hoje vice-presidente Geraldo Alckmin foi uma aliança importante para acenar para um setor da sociedade que demonstrou apoio à campanha do Lula ali em 22. Hoje, Alckmin é mais valioso como candidato a vice, junto com o presidente Lula, disputando a reeleição, ou como um candidato aqui em São Paulo ao governo do estado de São Paulo? Primeiro, eu sou um grande admirador do vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu acho que o vice-presidente Geraldo Alckmin ele vai disputar o cargo que ele quiser, né? E, claro, conversando muito com o PSB, eu tenho conversado bastante com o presidente João Campos, né, nosso prefeito de Recife. Nós vamos construir uma grande aliança com o PSB, Brasil afora, né? E o presidente Geraldo Alckmin, claro, ele vai escolher qual o jogo que ele vai jogar em 26 e nós vamos respeitar as suas posições e, claro, as posições do PSB. Então, teve a aliança com Alckmin. No segundo turno, teve a aliança com a hoje ministra Simone Tebet, que também foi importante naquele momento para a campanha do Lula. Teve um aceno aos evangélicos por parte da campanha do Lula. O que vai ser crucial em termos de aliança? Quais vão ser as figuras ou os polos da sociedade que você vê como essenciais para 2026? Eu mencionei alguns de 22, mas e 26? Primeiro, a ministra Simone Tebet tem sido, para quem não a conhecia, como eu não a conhecia tão bem, é uma surpresa impressionante, né? Eu acho que ela tem sido uma grande ministra, uma grande liderança nesse momento que o Brasil vive. E, claro, se depender de mim, ela vai estar conosco em 26. Claro, conversando muito com o MDB, eu tenho uma relação muito boa com o presidente Baleia Rossi. Ficamos agora de conversar em breve. Eu penso que o MDB tem sido um partido fundamental para o governo do presidente Lula, né? E também o ministro Jader Filho tem cumprido um papel excepcional na frente do Ministério das Cidades. Enfim, são muitas lideranças do MDB que têm sido importantíssimas para esse processo de reconstrução do Brasil e de consolidação da nossa democracia. E claro, os evangélicos continuam sendo um grande desafio, né? Eu penso que há duas formas de você dialogar com os evangélicos. Primeiro, você ter presença junto a eles. Você tem que estar perto deles, dialogando, para que se quebre um pouco esse antagonismo que se criou entre PT e a comunidade evangélica, que é um antagonismo totalmente falso, né? Quando o presidente Lula prioriza a educação integral, né, investe em creches, lança o Bolsa Família, lança o Pé de Meia. Portanto, são programas de segurança alimentar que fortalecem a família brasileira. Claro, nós estamos dialogando com todas as expressões religiosas que valorizam o espaço familiar. Portanto, e também, evidente, nós estamos conversando com a mãe evangélica, com o pai evangélico, com o jovem evangélico. Então, nós temos que ter presença, nós temos que estar perto. E depois, eu penso que nós temos que desenvolver políticas públicas que continuem fortalecendo esse elo, essa relação, né? O Minha Casa Minha Vida, né, é um programa fundamental para que a família evangélica tenha um teto, tenha uma casa para morar,
o presidente Lula está trabalhando muito, muito mesmo, para que a gente tenha outros programas de melhoria habitacional, que eu não tenho nenhuma dúvida também vai conversar com a comunidade evangélica. Nós vamos continuar investindo muito em políticas públicas, que a gente converse com a juventude evangélica das nossas periferias. Então, não tem magia, né, na superação de problemas que nós vivenciamos em 22. Tem trabalho, tem a capacidade de diálogo, tem a abertura ao diálogo, e eu penso que isso todos nós estamos dispostos a fazer. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já já. Fique com a gente, a notícia volta depois do intervalo. O A Notícia está de volta, entrevistando hoje o presidente do PT, Edinho Silva. Edinho, estávamos falando muito sobre 2026 e os desafios da eleição do ano que vem, mas tem um outro desafio colocado a você como presidente do PT até 2029, que é a construção de lideranças que possam assumir um papel, não talvez do tamanho do presidente Lula como líder da esquerda no Brasil e na América Latina, mas de assumir um papel de se candidatar a presidente, de conseguir acenar para um futuro do PT pós-Lula, né? Como fazer isso? Bia, é um imenso desafio, né? Eu acho que talvez no médio e longo prazo esse seja o maior desafio do PT, né? E a síntese desse desafio, o próprio presidente Lula tem respondido, né? E ele tem toda a razão que o substituto do presidente Lula não será um nome, será o partido, né? Porque se o PT estiver conectado com a sociedade brasileira, se o PT estiver dialogando com a sociedade brasileira... E tá, hoje em dia? Não, acho que tá, evidente que tá, porque é o partido mais vitorioso da história do nosso país, é o único partido que, por 5 vezes, elegeu o presidente da República. Então, nenhum partido tem essa marca. Então, é um partido que conversa muito com a sociedade brasileira, mas precisa aprimorar? Precisa aprimorar. Eu penso que a comunicação, inclusive, ela nunca é estática, né? Ela está em frequente mutação, transformação. Então, o partido tem que se aprimorar o tempo todo. Mas, se o PT estiver conectado com a sociedade brasileira, o nome nós vamos construir. Ele precisa estar forte, ser representativo e estar conectado ao povo brasileiro. Se isso acontecer, a liderança ela vai surgir com naturalidade, né? Porque outro Lula é impossível nascer, né? O presidente Lula ele emerge como liderança no declínio da ditadura militar, quando a sociedade brasileira queria uma liderança que expressasse a democracia. Ele emerge no surgimento do novo sindicalismo, né, um sindicalismo emergente do final da década de 70 e década de 80, e também quando emergem os novos movimentos sociais, né, que é um advento da redemocratização do Brasil e da luta do povo brasileiro pela democracia. E nesse contexto histórico tinha um gênio, que na minha avaliação o presidente Lula é um gênio da política. E os gênios, eles não nascem a toda hora, né, nem se constroem a toda hora. Então é muito difícil substituir o presidente Lula, né? Por isso que o pós-Lula tem que ser uma construção coletiva do PT e não só do PT. Do PT, dos setores democráticos da sociedade brasileira, dos partidos democráticos, dos movimentos sociais que valorizam a democracia. Então, é um desafio imenso. Eu não tenho dúvida que a minha geração de dirigentes dentro do PT terão que ter sabedoria, né, habilidade política para entender esse processo e dar conta de alguém que honre, né, e seja o tradutor do legado do presidente Lula. E você recebeu o apoio do presidente Lula na sua candidatura aí à presidência do PT, foi eleito agora em julho. Na sua leitura,
quais características, o que fez suas pessoais e de visão de mundo e do partido fizeram com que você fosse o escolhido pelo partido para assumir essa missão? Olha, eu vou ser muito sincero com você, como procuro ser sempre. Eu não estava no meu planejamento de vida presidir o PT, né? Eu já fui presidente do PT no estado de São Paulo por 2 mandatos. Eu fui feliz ao ser presidente do partido no estado de São Paulo. Fui feliz, eu me identifiquei muito com aquela missão. Mas, claro, quando eu termino a campanha do presidente Lula em 22, eu ainda colaborei na transição, fui coordenar a transição da área do esporte, que profissionalmente é a minha área, eu sou professor de gestão do esporte. E durante 23, foi amadurecendo as conversas, não impulsionadas por mim, né, de que eu poderia ser a alternativa para presidir o partido. Eu tinha muitas dúvidas no começo, né, mas as conversas foram maturando, e eu fui tendo dimensão do desafio que estava sendo proposto. Muitas conversas foram feitas e eu acabei aceitando o desafio. Assim, eu não conheço outro partido, Bia, a não ser o PT. Eu me filiei ao PT em 85, quando eu tinha 20 anos de idade. Não conheço outro partido. Portanto, eu tenho 40 anos de filiação partidária. E vou me dedicar, como todos que me conhecem dentro do PT sabem disso. Eu sou muito dedicado, eu sou muito trabalhador, porque tudo aquilo que eu assumo de responsabilidade eu procuro cumprir. Então, talvez essa característica tenha sido importante, tenha tido peso, que é a minha dedicação, a minha entrega a todas as missões que são dadas a mim dentro do partido. Então agora eu quero aproveitar essa deixa para a gente entrar numa sessão aqui do programa que a gente chama de lado B, que é para conhecer um pouquinho a pessoa por trás do cargo. Quem é o Edinho que não é o Edinho do PT? O Edinho presidente do PT, o Edinho prefeito, deputado, quem é? Fora desses cargos. Eu acho que assim é difícil, e é verdade, eu não estou fugindo da sua pergunta, não. É que eu acho que é difícil você ser uma coisa num lugar e ser outra em outro lugar. Eu sou uma pessoa de muito diálogo, né? A minha característica talvez seja essa, né? Eu dialogo muito, eu dificilmente sou reativo, eu dificilmente sou impulsivo. Eu, assim, não me lembro a última vez que eu tive uma manifestação de agressividade, não é a minha característica. E sou muito conciliador, sou um conciliador na minha família, né? Sou conciliador com os meus amigos, com aqueles que convivem comigo, e sou um conciliador na política, né? Então, se eu fosse, diante dessa tua inquietação, eu diria que o Edinho é um conciliador extremado. E você consegue desconectar das notícias do trabalho? Esse talvez seja o meu maior defeito. Eu não consigo me desconectar. As férias, para mim, por mais que eu saiba que elas são importantes, que todo mundo precisa descansar, eu, assim, estou sempre o tempo todo conectado, o tempo todo interagindo. Esse é um defeito, eu não consigo desconectar. Lazer, para você, é o quê? Você sabe que o meu principal lazer é o futebol, né? Eu adoro jogar futebol, mas desde a pandemia que eu não jogo mais futebol, que eu parei na pandemia e depois não voltei por dificuldade de agenda, porque eu gostava de entrar em campeonatos lá em Araraquara, né? Com os amigos que organizavam os campeonatinhos, então você entrava num time, aí você tinha um compromisso, ou um domingo de manhã, né? Você sempre arrumava um jeito de jogar futebol. Mas da pandemia para cá, eu não consegui mais esse espaço, mas o meu maior lazer é o futebol. E tem alguma figura que te inspira? Tem.
Lula. E eu não estou aqui falando porque eu estou numa entrevista com o presidente do PT. Se eu fui para a política, eu devo ao Lula, né? Eu disse isso na minha fala de posse, que eu fui primeiro lulista para depois ser petista, porque eu fui criado num bairro de periferia de Araraquara, né? Eu sou filho de uma família muito humilde, que me honra muito. E eu era de um grupo de jovens de uma capelinha, né? Não é nem uma paróquia, uma capela de um bairro de periferia. E eu fui para um movimento de juventude católica. E eu ouvia o Lula, quando ele começa a aparecer na década de 80, e as suas falas, né? Os seus discursos, os seus posicionamentos falavam muito alto a mim, né? Que era a questão de lutar por direitos, dos trabalhadores terem outra relação com a vida, né? Terem outra relação com o mundo do trabalho, enfim, com a possibilidade de você sonhar com o futuro. E o Lula me fez brilhar os olhos para a política e me levou a me filiar no PT. Edinho, muito obrigada por essa entrevista, eu agradeço muito. A notícia está de portas abertas para te receber de novo, vamos marcar já, que o ano que vem a gente vai ter muito assunto para falar. Muito obrigado. Eu agradeço e agradeço sobretudo a você pela audiência que nos acompanhou. O A Notícia volta na semana que vem. Até lá!